Estamos aqui no terceiro episódio do nosso podcast. Se a pessoa tinha acabado, de jeito nenhum, ainda temos muitas histórias de empresas familiares. Hoje o nosso episódio tem como uma frase que vai nos marcar muito aqui nesse bate-papo, que a diversidade geracional também é um desafio das empresas familiares. Estamos aqui com convidados muito especiais, eles vão se apresentar. De mais nada, vocês ouviram falar muito nela. Ela está aqui hoje ao vivo em carne e osso, que é a minha sócia, Dona Maísa, fundadora da Damigos Consultoria. Foi ela que me ensinou metade ou mais da metade do que eu sei. E ela está aqui hoje também para bater um papo com a gente, mas ela vai se apresentar devidamente. E nós temos um convidado aqui muito especial. Dois convidados, na verdade, uma instituição muito especial, que é a Qualivida. Eles também vão se apresentar. Temos aqui Marcos Domingos, CEO. Seu Paulo, eu chamo de Seu Paulo, não é coisa da geração. Paulo Domingues, ele também vai se apresentar, que é diretor. E é uma empresa que nós temos um histórico riquíssimo, não só a Damigos, como eu mesmo. A Damigos fazendo trabalhos lá, desenvolvimento de liderança, mentoria, planejamento estratégico, de alguma forma cultura. E também eu pude, graças a Deus, já na segunda fase, em 2021 eu fiquei 16 dias entubado, 33 dias no hospital por causa do Covid. E quando eu saio e vou para casa, sem mexer um dedinho de cadeira de roda, eu tive a Qualivida me atendendo com o paciente. Então eu conheço a Qualivida de trás para frente. Quero aqui dizer que essa é uma parceria com a Ilha, João, que é um craque, estamos aqui construindo essa história. Quem não viu, veja os 2 episódios anteriores e aí vamos começar a conversar. Eu queria, antes de mais nada, entender um pouquinho como surgiu a Qualivida, onde é que vocês aparecem a Qualivida, Alguém me contou que é pai e filho, então temos além da empresa familiar, uma situação bem interessante, então a gente vai explorar um pouquinho isso, então eu queria entender um pouquinho. Se apresentem, Marcos, você começa, seu Paulo também. Qual é a história da Qualivida, como é que vocês encaixam na Qualivida, o que é que vocês podem dizer da Qualivida? Eu usei, inclusive, aqui uma titulação provocativa, Grupo Qualivida, uma reinvenção do conceito e da prática de saúde. Marcos, fique à vontade, muito obrigado. Primeiro, eu sou Marcos Domingues, sou o CEO e eu gosto de dizer que sou o refundador da Qualivida, porque a Qualivida, diferente de muitas empresas familiares, ela começa com uma história atípica. Ela foi fundada por 3 enfermeiras que, em um determinado momento, decidiram vender a empresa. E aí eu, junto com um fundo de amigos, um fundo de investimento de amigos, a gente compra a empresa. E eu, um dos sócios, sou alçado ao CEO e o reestruturador da empresa. E o objetivo era vendê-la em 4, 5 anos. Me apaixono, me reconecto com o negócio de longevidade e toco como CEO. E em um determinado momento, com alguns desafios na empresa, eu chamo meu pai para trabalhar comigo. E eu gosto de dizer que é atípico dentro dos negócios familiares, porque geralmente os pais são os fundadores e os filhos são os sucessores. Lá na Qualivida, a gente tem uma inversão nesse processo. Eu sou um dos refundadores da empresa e meu pai entra como meu braço direito para trazer toda essa senioridade, toda essa experiência no processo. E eu queria lhe perguntar, com certeza, chegou pela internet, se você é médico ou profissional de saúde. Não sou. Queria que você falasse um pouquinho. Porque quem sabe, o pessoal de saúde diz, meu Deus, o dono da empresa de saúde deve ser médico, deve ser profissional de saúde. E aí, Marcão, que você fale um pouquinho também, o que é a Qualivida? O que é essa coisa do Grupo Qualivida e por que eu provoquei aqui com a reinvenção de saúde? Eu sou empresário, formado em administração pela Unifacs, pós-graduado em comércio internacional e finanças pela Unifacs e FGV, e já tive diversas passagens em outros negócios, desde turismo, a cervejaria, como executivo da Ambev, em outra distribuição de produtos médicos, e entrei na área de saúde nesse processo com a área de finanças e reestruturação de empresas de saúde. E aí a gente compra a Qualivida, uma pequena empresa de home care tradicional, e a gente reinventa o negócio porque a gente divide o grupo Qualivida em 3 unidades de negócio. Home care, o atendimento aos planos de saúde para os pacientes de média e alta complexidade em casa. A gente tem uma unidade de negócio de proteção médica, eventos, e a gente criou uma plataforma de saúde digital que busca ser o iFood da saúde em casa. Essa é a comparação mais feliz que a gente tem feito, que
tudo que a pessoa pensar em consumir de serviço de saúde, de aluguel de muleta, de cama hospitalar, oxigênio, fisioterapeutas, vacinas, medicações em casa, ela pode buscar na nossa plataforma de saúde digital, presente em 5 estados e mais de 70 municípios no Norte e Nordeste. Depois você vai falar um pouquinho, porque fica parecendo que todo mundo conhece o Home Care, mas o Home Care entrou na nossa vida quando a gente começou a conhecer o negócio de vocês, né? Essa ideia, inclusive, que mais de 40% dos procedimentos de hospitais poderiam estar em Home Care, eu acho que está muito distante, aí, inclusive, em termos de políticas públicas. Depois a gente volta. Seu Paulo, engenheiro, né? Isso aí é a intimidade que eu tenho. Lá tem um segredo, a Qualivida, além de ter o segredo da excelência do serviço, tem um segredo ali de um almoço maravilhoso. Estávamos comentando aqui sobre a canjiquinha, pãozinho de queijo, por aí vai. Conta um pouco da sua história e como é que o senhor chegou à Qualivida, qual é o seu papel lá? Bom, eu sou Paulo Domingues, diretor operacional da Qualivida. Eu cheguei lá por acaso, certo? O Marco tinha fundado outra empresa e eu tinha saído recentemente do Estado, estava no emprego no Estado, mas com a mudança da política, me adijaram lá e eu fiquei em casa, fundei uma gatinha de engenharia, fazendo uns trabalhos aí. Aí fui fazer um trabalho, o Marcos alugou uma casa nova, atual hoje, e eu fui reformar a casa para a Qualivida. Mas na reforma da casa, a Marcos estava fundando outra empresa e eu reformando ali, vendo já com a movimentação lá dentro da Qualivida, lá dentro já, eu vi certas coisas que não estavam me parecendo adequado. Aí eu alertei o Marcos. Certo, Marcos? Olha isso, assim, assado, você está aí, parece que está fugindo dinheiro por ali. Aí, no final, o Marco resolveu me botar lá dentro. Então, você vai ver isso aí, administra esse troço aí. E eu fiquei com a parte das finanças, certo? Fiquei com a parte das finanças, realmente achamos alguns furos lá e tal. Aí o Marco se encantou comigo e, não, você vai vir para cá agora. Fica aqui dentro, fica como diretor de operações. Aí eu absorvi a farmácia, a logística e eventos e umas outras áreas mais. E nisso aí fomos e estamos lá até hoje. Não, o senhor trouxe questões assim muito legais, porque o Marco se encantou comigo, né? Essa é uma questão que a gente vê na empresa familiar e diferente da maioria das histórias que começam aquela coisa natural, né? Os pais criam, os filhos assumem, às vezes sim, às vezes não. Na verdade, Marcos redesenhou a carreira dele, independente de ele ter já uma história como executivo empreendedor. O senhor também redesenhou muito sua carreira, né? O senhor assumindo uma empresa completamente nova, totalmente diferente. Totalmente diferente. E das culturas que o senhor passou. Então, a gente tem uma mistura aqui boa e eu vou jogar essa bomba para a dona Maísa, né? Quer dizer, além da mistura, que eu trago muito, a mistura entre o DNA familiar e o DNA da empresa, nós temos aí também um componente muito forte, pai, filho e diversidade geracional, né? Então, Maísa, queria que você, antes de mais nada, é um prazer estar aqui. Você assistiu os outros episódios, falamos sempre de você aqui, da experiência que você tem. Então, eu queria que você se apresentasse e já lhe provocar, né? O que você vê realmente de peculiar, seja nesse viés das empresas familiares, o que lhe chama a atenção quando você tem essa diversidade geracional potencializada pela relação pai e filho? Então, a gente queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Pois é, Fábio. Inicialmente, o que me passa aqui é estar sentindo uma satisfação muito grande em ver um grupo empresarial que trabalhamos desde o início da Damicos, empresas familiares, e que a gente traz na história quantas empresas, quantos apoios já demos a esses grupos de empresas familiares, mas nunca se deu um destaque, nunca se criou essa linha de conexão, de um diálogo bem estruturado e, de certa forma, direcionado para um grupo que é a prevalecência do nosso país, empresas familiares. É o que mais temos. As grandes organizações, as grandes empresas, muitas delas, nós sabemos que nasceram como empresas familiares e, a partir daí, tomam um corpo diferenciado a partir de como esse movimento é feito internamente nessa transição pai-filho. O caso aqui de Marcos e seu Paulo é um pouco inverso, mas, na verdade,
está aí a ligação familiar estabelecida. Não é porque foi Marcos que foi o, digamos assim, o mentor do negócio, o criador, mas já aí a união. E ainda a sua mãe hoje já faz parte, o seu irmão também. Então, os vínculos estão ali. A questão da relação pessoal que sustenta o propósito do grupo, tudo está ali. E quando você traz a questão da senioridade, da jovialidade, me passa muito também a história aí de Paulo Domingues, que quando nós estávamos lá começando o trabalho, você estava chegando, não era, Paulo? Meio ainda sem uma estrutura definida, um definir qual é o meu papel, um definir qual é o meu espaço. E a gente teve a satisfação de contribuir com esse momento de organicidade, com esse momento de dar digamos, um toque de governança, também na exceção dele, enquanto gestor sênior, mas não sênior só na idade, senioridade no conhecimento, senioridade na capacidade de liderar a casa e de contribuir com Marcos, que estava naquele momento numa fase de transição para profissionalização, que hoje essa fase faz parte de muito passado, né, Marcos? Isso. Porque hoje a empresa já está em um patamar indiscutivelmente de competitividade com outras concorrentes de mercado ou outros segmentos. Mas, naquela época, nós participamos dessa transformação. Então, isso é o que me traz assim, uma satisfação muito grande estar com a Qualivida também aqui. E a questão da inserção da família enquanto independência da questão etária, mas enquanto sentido de propósito, sentido de colaboração, eu acho que a Qualivida é um exemplo para a gente do que a gente observa e como isso é conduzido internamente, com muita valorização, com muito respeito, mas, acima de tudo, com muita sinergia entre os membros da organização. E, mais ainda, a organização está crescendo não pelo sobrenome da família Domingues, mas pela questão da capacidade que tem os seus membros de estar evoluindo com o negócio. Maravilha. Eu queria só trazer exatamente mais um ponto nesse contexto, que é aquilo, né? A gente olha para as empresas familiares e vê sempre uma escadinha de sucessão, às vezes quase que obrigatória. E independe, muitas vezes, dos méritos. Não estou dizendo que não tem gente com muito mérito, mas a gente vê muito negócio familiar nesse contexto. E uma das coisas que a gente tem muito orgulho lá na Qualivida é de buscar as pessoas que mais se encaixam. E em determinados momentos, sim, precisamos de pessoas de confiança do nosso lado. Claro, tem famílias e famílias, mas a gente tende a confiar mais na nossa família, em quem está ali, principalmente para posições chaves, em desenvolver um trabalho. E contratar essas pessoas, ou trazer essas pessoas da família, às vezes, para dentro, para nos ajudar a fazer essa transformação, é muito importante. É desafiador? Sim, mas quando a gente traz pelo mérito da pessoa e não pela família, isso torna-se mais fácil da gente conduzir e profissionalizar a empresa, que eu acho que é um dos grandes desafios das empresas familiares. E nós temos, inclusive, um artigo recente falando da questão que nas empresas familiares é possível essa combinação do contexto que a gente chama de família corporativa e alta performance. Então você usa aí elementos, às vezes, muito subjetivos, que é a confiança, mas que sim, que na família, em tese, você encontra isso com muito mais facilidade, mas você traz também mérito, né? E quando o seu Paulo usa a expressão, Marcos se encantou comigo, significa que você chamou ele para a missão, ele deu conta da missão e ainda viu outras coisas, até por uma questão chamada sabedoria, experiência. Ele viveu em grandes organizações e viu o mundo da gestão. Marcos, e aí não estranho, viu? O Marcão é porque já dá intimidade, etc. Então, fique à vontade. Vai ficar gravado para a posteridade. Quais são os principais valores e princípios que fundamentam a Qualivida? E o que você pode me dizer sobre como a empresa evoluiu ao longo dos anos, quantos anos a Qualivida tem de história e quais os principais desafios enfrentados? E aí eu vou provocar seu Paulo também
para ele trazer um pouco o olhar dele desse filme, né? Porque a primeira pessoa que eu vi usar a expressão Grupo Qualivida foi ele, não foi você. Isso, exatamente. Não estou esquecido, não. E aí, princípios e valores, história e desafios. A gente tem o nosso propósito muito grande, que é levar a melhor experiência em saúde e bem-estar à casa das pessoas. O nosso negócio é com a saúde em casa, é com a saúde nos outros lugares. Nós não somos uma empresa que tem o seu local de atendimento, digamos assim, como a maior parte das empresas de saúde tem, uma clínica, um hospital ou nada disso. E é por isso que a gente se posiciona ao lado de outras grandes empresas. A maior plataforma de alimentação do Brasil, o iFood, não tem nenhum restaurante. A maior plataforma de turismo do mundo, o Airbnb, não tem nenhum hotel. De mobilidade, o Uber não tem nenhum carro. Por que a Qualivida não pode ser a maior plataforma de saúde do mundo sem nenhum leito, né, nenhuma clínica nesse contexto? Então, esse é um princípio que a gente carrega dentro da Qualivida. E os valores, tem alguns valores que não são muito caros, que é amor, empatia, porque quando a gente fala em saúde, quando a gente fala em bem-estar das pessoas em casa, a gente precisa ter isso. E na hora que a gente... Outros dois, que é respeito e ética. Respeito e ética, eles andam lado a lado. Respeito, porque quando a gente entra na casa das pessoas, eu tô levando amor, eu tenho que ter empatia, independente de minhas crenças, e preciso respeitar aquele mundo que é a casa daquela pessoa. Independente de qualquer contexto que ela viva, qualquer contexto social diferente do meu, eu preciso ter um respeito por aquilo ali. E isso vai lado a lado com a ética, porque não está dentro de um estabelecimento. Então não está nos nossos olhos o dia a dia, aquele colaborador, aquele profissional está na casa daquela pessoa, né? E ética, uma das frases que a gente acompanha ali é fazer o certo quando não tem ninguém olhando. E você está lá no remoto, isso para a gente é muito importante nesse processo. Seu Paulo, do que a gente já conviveu, o Marcos é um cara extremamente criativo, inovador, empreendedor na essência. Marcos, eu me lembrei agora mais falando disso aí, que ele foi uma das primeiras empresas que eu ouvi aqui na Bahia, que depois do Marco Zero, né, quando tudo se fechou, né, e vocês tiveram lá uma sequência, inclusive de casos de Covid, inclusive o seu caso, não lembro. Eu e meu pai. Isso. E que 15 dias depois a empresa estava pronta para funcionar numa outra mecânica, porque ela já de uma certa forma foi preparada para funcionar no que hoje é lugar comum, home office, tecnologia e por aí vai. Mas eu percebo em algumas situações também pela convivência que o senhor é o pé no chão. O senhor, apesar de ter uma grande admiração para esse filho, o senhor é crítico, o senhor é firme, o senhor se posiciona, o senhor de uma certa forma traz essa coisa da cautela, da maturidade. Se fosse um filme, a Qualivida, né? Que cenas o senhor destacaria desse filme? O que é que marcou nessa evolução? A Qualivida tem quantos anos já? 23 anos. 23 anos. Então, nesses 23 anos, ou daquilo que o senhor começou a viver essa história. Como é que essa empresa evoluiu? Quais foram os grandes desafios? Queria lhe ouvir um pouco sobre isso. Fábio, nesse ínterim que eu entrei para a Qualivida, eu não sabia nada de saúde, tá certo? Eu vi, na minha experiência, com quase 30 anos de Odebrecht, dirigindo várias obras, você já começa a ter um olho mais clínico para as coisas, né? Você bate o olho numa coisa, acha que não está bem aquela coisa. E quando eu estava fazendo a reforma da casa, a Qualivida já trabalhando lá dentro, eu comecei a observar certas coisas. Mas aí, sem entender nada também de medicina, de saúde, eu vi certas coisas que me pareceram erradas. E o Marcos, fundando outra empresa nessa época, muito fora, já trabalhando na outra empresa, e pouco tempo lá dentro. Então, eu comecei a observar e fazer. Posteriormente, entrando, tá certo? Para a Qualivida, eu já comecei o Marco me deu mais autonomia, eu comecei a mexer mais, certo? Mas esses meninos tiveram a vantagem seguinte, tá certo? Eu sempre criei meus filhos, nunca dei mesada. Se vocês querem dinheiro, façam a mesma coisa, desde novo, entendeu? O Marcos se sobressaiu mais do que os outros, mais velho, e começou a fazer pão de queijo. Eu tinha empregada muito boa, tá certo? Que fazia um pão de queijo excelente. Então o Marcos, vamos fazer pão de queijo para vender. E começou. Fazia pão de queijo e botava os outros 2 filhos para vender.
Administrador tem essa mania. Eu Botava digo os sempre outros a minha filhos família, eu sou pra vender. gestor. Posteriormente foi aquilo, aí depois botou um negócio de doce, De né? chocolate. De chocolate e tal, e viveu algum tempo com isso também. Aí nessas andanças minhas, eu saí da Odebrecht e já cansado e fui para Belo Horizonte. Né? Aí, bom, vou fazer o quê? Né? Aí estava naquele boom de bicicleta. Né? Sim, verdade. As mountain bike, né? Falei, vou botar uma loja de mountain bike. E botei. Aí o Marco, não, vamos vender tudo, você vai ser mecânico. Entendi. Ele já gostar de bicicleta, eu te dou uma bicicleta, mas você vai ser mecânico. Você quer vou botar aqui dentro, te dou um salário e tudo, você vai ser mecânico. Cada bicicleta que você fizer, você tem 20% do que ganhar. Né? Aí foi, começou. E mas realmente botou. Né? E os outros meninos também, botei eles embora mais devagar, né? Botei eles lá para trabalhar nisso. Mais novos. Né? Mais novos e tal, e foram. Mas aí o Marco foi para os Estados Unidos e tal, estudar lá, e voltamos. Nesse ínter a coisa começou a baixar. De bicicleta, aí eu falei, eu já tinha um outro diretor, um ex-diretor e grande amigo aqui do Odebrecht, me chamando sempre para voltar. Vem para cá, vamos fazer qualquer coisa aqui e tal. E aí voltei para Salvador e comecei a fazer um serviço. Ele estava no Odebrecht ainda e comecei a fazer fora, né? Fazer algum serviço para eles lá fora, por fora. E nisso aí acabei que botei a Lucy também para trabalhar, fundou a Malu Turismo, certo? Mexendo para a terceira idade. A Lucia é a esposa do senhor e mãe do Marcos. Botei a Lucy, aí vamos fundar a Malu Turismo. Aí vamos fazer o quê? Vamos mexer com a terceira idade, que é um filho bom, que está crescendo, tá certo? E começamos a mexer ali com a terceira idade. Aí que veio, você vê, nós vamos levar gente aqui de Salvador, com 70 anos aqui dentro, não conhecia o Pelourinho, porque achava que ele era um anto, era o que se falava, né? Sim, perigoso e tudo mais, e depois da reforma que fizeram no Pelourinho. Em 90. Né? Em 90, 94, né? 92. Que o Embaçaí, com o Antônio Carlos Magalhães, fez uma grande reforma no Pelourinho. Né? Eles não conheciam o Pelourinho, tinham medo do Pelourinho. Certo? Fui levar para conhecer o Pelourinho e mais levar para conhecer o Teatro Castro Alves, que não conheciam. Entendeu? Várias pessoas aqui, na sua idade, não conheciam o Pelourinho, não conheciam o Teatro Castro Alves. Então, nós passamos a comprar ingresso no Teatro Castro Alves, comprava lá e levava as pessoas, buscava em casa e tudo, levava as pessoas. Fazia um programa aqui dentro, entendeu? De Salvador, e também viagens externas aí, entendeu? Para Rio, São Paulo, tinha um show, qualquer coisa, nós fazíamos, levava. Nisso, o Marcos voltou dos Estados Unidos e abraçou isso aí também. Entendi. Entendeu? E começou a coisa. Depois fundou a Qualivida. Sim, tem algumas coisas que apareceram aqui já nos episódios. E, primeiro, assim, dá para entender um pouquinho o visionário, o empreendedor, de onde veio. Né? O senhor cita várias experiências aí na área de negócios, e a gente vê em Marcos, e eu me lembro logo quando eu os conheci, ele contando um pouco esse histórico. Então, muitas vezes é por isso que a gente traz a questão do elemento genético numa empresa e, efetivamente, do quanto o pai e mãe lhe passou. Mas o senhor traz também um elemento muito importante, eu vou ouvir mais um pouco sobre isso, que é a formação, né, das novas gerações, que não foi o caso de vocês, vem muito além do que a formação acadêmica. Quando ele disse que não lhe dava a mesada e que você tinha uma certa forma que gerasse uma receita, e a gente viu histórias aqui encantadoras, vamos ver muitas outras. No primeiro episódio com o Moraes de Castro, por exemplo, ele conta a história do Big Big, onde ele pega mais chiclete do que devia, e o pai, de uma certa forma, dá uma lição para ele sobre ética, etc. E ele define, o próprio filho pequeno, que hoje é o CEO da empresa, decide voltar lá para devolver o chiclete. E quanto que aquilo marcou que até hoje a empresa é uma referência em ética e austeridade. Então, de uma certa forma, são elementos que às vezes são imperceptíveis, são invisíveis. E aí, mas eu queria lhe ouvir um pouco em cima dessa história da Qualivida. Existem diferenças, de fato, entre as empresas familiares e empresas de outra natureza? Quais são essas peculiaridades? E que critérios se utilizam para que as pessoas assumam posições de liderança ou até para sucessão? Então, eu queria lhe ouvir como uma pessoa que tem uma história na área de consultoria, tem uma história na área de desenvolvimento humano, tem uma história em gestão. O que é real, mitos e verdades das empresas familiares? E você lembrou muito bem, muito antes da gente, de uma certa forma,
estrategicamente localizar que nós somos uma empresa de consultoria especializada em empresas familiares, a D'Amico já tem uma história muito anterior a isso. Então, fala um pouco sobre empresas familiares. Peculiaridades, diferenças, mitos e verdades e todas essas questões. Pois é, Fábio. O senhor Paulo falando e eu aqui refletindo, você percebe que a competência empreendedora está na família. Está na família bem antes da Qualivida, porque eles tiveram várias outras experiências, desde a venda dos pães de queijo. O Marco já mostrava que ali tinha um empreendedor, que ali tinha um empresário que precisaria só ser lapidado para poder evoluir. E as experiências que ele traz também, que a família vivenciou. Então, e hoje a Qualivida é mais uma dessas experiências vivenciadas. Porque a Qualivida hoje está nesse patamar que nós estamos aqui orgulhosos de estar falando, estar compartilhando, Me passa muito isso, governança, senhor. Porque os outros empreendimentos que vocês tiveram eram empreendimentos mais amadores. Nasceram, testaram e não houve um ordenamento a nível de negócio, a nível empresarial. Sim. Foi o fazer. O Marcos vendeu pão de queijo, não deu certo, e foi se perdendo no tempo, inclusive essas oportunidades que estavam ali, que você visualizou. Uhum. Como visualizou também a questão que você traz lá das bicicletas. Pode não ter sido grande, mas dali poderia ter tido uma expansão, sim, até ampliando por questão de transporte. Depois vem a questão da terceira idade, nos anos 90, 2000, onde isso ainda não estava tão forte como hoje, mas você já jogava a sementinha de um negócio próspero, mas não houve esse toque. E quando nós citamos aqui que chegamos à Qualivida, que Marcos estava se dando conta da grandiosidade que estava se tornando o negócio dele, da ameaça desse negócio não evoluir, não prosperar por falta de governança, aí é que entra Paulo, que traz a experiência dele, como ele está dizendo, de governança, de outros momentos que ele vivenciou, e ele começa ali a contribuir com outras consultorias externas, com o próprio Marcos, que foi se especializando em governança, foi procurando trazer este olhar não mais de um negócio que nasceu só da vontade, só da competência de cada um isolado, mas como um negócio de família que tem um propósito próprio, uma missão própria e um espaço a ser ocupado. Então, uma das coisas que eu vejo que diferencia muito a empresa familiar é que uma empresa, de forma geral, quando ela vem, um grupo empresarial, ele já vem olhando a questão de definição de papéis, a governança bem estabelecida, todos os elementos ali mais ou menos já estruturado. Já a empresa familiar, não, ela vem, nasce espontaneamente e vai evoluindo e pode crescer com uma Qualivida ou não, a depender desse estrutura que é dada até pela evolução dos seus integrantes da empresa, da percepção de que, para que isso evolua, precisa de ter essa solidez de governança, para que, de fato, ela saia daquele patamar, vá evoluindo e transforme esse legado da família em algo que gere resultado para o negócio e para a família. Um outro ponto que me passa também, que nesse grupo aí, está vendo como assim, a questão, o que ameaça empresas familiares não é o conflito, porque conflito vocês devem ter tido, conflito interno, de ideias, de por onde vai. É exatamente a questão que eu acho que o Marcos
expert nisso aí. O diálogo estruturado que ele constrói com a família. Você vê como ele diz, eu chamei o meu pai, depois eu trouxe a minha mãe, e como ele está costurando esse diálogo, inclusive, na convivência com os profissionais da Qualivida. Não deixa que isso fique solto. É um outro toque que, normalmente, as empresas familiares, às vezes, não dão essa importância. E as empresas, de forma geral, de mercado, trata isso com muito cuidado. Trata isso como, de fato, um eixo de determinação de sucesso ou de insucesso da organização. Porque na empresa familiar tem muita relação de emoção, a relação de convivência informal. Acesso, né? Mesmo o acesso informal. No mercado, o acesso é diferente. Fica à vontade, seu Paulo. Marcão também podia falar. Marcão, eu já quero que você pegue o gancho aí, né? Falar um pouquinho sobre cultura organizacional. Vou falar, deixa ele falar. Não, uma das coisas básicas lá que nós botamos lá, entendeu? É difícil, a empresa familiar, já é difícil você botar o convívio com todo mundo. E, normalmente, tende-se a dar facilidade para os membros da família, tá certo? Foi uma coisa desde o princípio lá, entendeu? Que o Marcos, sobretudo, implantou e eu concordei. Eu entrei para a Qualivida, por exemplo, com o salário que eu tinha na Odebrecht alto, pô, entendeu? Sim. Vou sair de lá, tinha minha gatinha na época, fazendo construções, mas fui para lá com salário muito menor do que eu tinha. Aí também era uma maldade. Pois é. Bom, eu falei, tudo bem, sei eu vou conquistar meu salário ali dentro. Isso. Fui conquistando meu salário, mas nunca, realmente, nunca cheguei para o Marco e falei, pô, me dá um aumento, tem que não está dando, tá certo? Legal. Ele foi vendo as coisas, foi melhorando. Mesma coisa, a Lucy hoje, minha mulher, entrou lá, entendeu? Vai fazer, tirar a mamãe dentro de casa aqui para fazer qualquer. Ela está trabalhando lá como estagiária, não está ganhando nem um tostão. Tá certo? Aí o pessoal já está lá, quando ela entrou, já vem mais uma aqui dentro e tal, e coisa, né? E não, hoje, a Lisiane, que está chefiando tudo, ela entrou, mas não está ganhando muito no salário. Tá certo? Até nem o deslocamento. Vale transporte. O vale transporte ela tem. Perfeito. Tá Estagiária sênior. Ela está estagiada sênior e não está ganhando nem um tostão. Mas vai ganhar. Tá vai ganhar. Conquiste a posição. Tá certo? Até porque... Até ela já deu uma senhora contribuição que eu sou no aplicativo. Marcão, Exatamente. independente do que você queria pontuar, eu vi que você se manifestou aí, se movimentou quando a Maísa estava falando. Queria que você falasse um pouco sobre cultura. Porque você trouxe um elemento que às vezes ele passa desapercebido. É diferente, totalmente diferente do hospital. Você entrar na casa de alguém, eu vivi isso como paciente, vocês, né? E a dinâmica familiar, e muitas vezes o problema não é o paciente, é o familiar. E em todos os cantos do Brasil que vocês estão, interior, capital, né? Pessoas de classes sociais diferentes. Então eu queria que, independente de você trazer o que você gostaria de comentar, falar um pouquinho sobre cultura organizacional e falar também um pouquinho sobre gente, né? Contratação, desenvolvimento de lideranças, gestão de pessoas. Queria te ouvir sobre isso. O gancho que eu ia pegar de Maísa aborda exatamente isso. Porque dentro das inúmeras ideias ou pontuações ou colocações que meu pai sempre trouxe, igual você falou assim, a ideia do grupo Qualivida, eu ouvi primeiro dele lá em 2019, eu acho que isso aqui já é um grupo, porque tinha 2 unidades de negócio, tinha o home care e tinha eventos. Então, na mesa falando. Você lembra? A gente tem que se posicionar como grupo. E de 2019 a 2022, quando a gente se consolidou. Né? Lógico. Tem vários negócios. Vários negócios. E aí, até 2022, foram 3 anos até a gente adotar isso oficialmente, estruturar organizacionalmente por causa do trabalho de cultura. E aí, outro ponto foi a sua chegada e a chegada da D'Amicus lá na Qualivida. Eu não lembro se eu cheguei, se vocês têm ideia de como isso aconteceu, e nem se meu pai lembra. Meu pai... Foi via Grupo Empresários, fazer um abraço aqui para Renato. Você tinha uma demanda ligada mais a atendimento, a equipe de vendas. Exatamente. E aí surgiu um PDL, o Programa de Desenvolvimento de Liderança. Exatamente. Então, é assim que começa o trabalho de profissionalização da nossa liderança. Meu pai chega lá incomodado, dentro das coisas que estavam o incomodando. Marcos, a gente precisa fazer um treinamento de atendimento para esse pessoal que está no telefone, para que está na casa,
Não tem cabimento a pessoa, um fala A, o outro fala B, não tem um script. Isso tem que estar organizado. Eu não posso sentar aqui nessa mesa e ficar ouvindo uma enfermeira dar um discurso, outra enfermeira sobre o mesmo caso dá outro dá outra solução, outro chama o paciente de meu lindo, e é assim. Baiano adora isso, meu lindo, meu lindo, diga lá. Painho, Não dá pra empresa dessa, né? É isso aí. Então, um cara com a visão de grupo, Sim, não claro, tinha melhor claro. cabimento na cabeça dele. E eu estava um pouco mais ausente, que eu tinha uma E com outra essas dicas startup. todas, realmente o senhor merecia ganhar salário. Ainda bem que o senhor não pediu. Entrou com salário de analista de logística. Ainda bem. Mas hoje está de Hoje diretor, está com né? salário de diretor. É o segundo Gasto homem na lá. mentoria sua. Justo, Olha, Graças a Fábio, sua dobre meu valor de dobrar o valor de mentoria. Você mentoria. viu aí a Vai dica? lá, Marcos. Então, e aí eu chamo vocês nesse processo de vamos fazer um treinamento do time. E Fábio vai lá, senta meia hora para assim, Marcão, não dá, porque não é só o time. A liderança precisa mudar. Não dá para a liderança também ficar falando, chamando o colega de Binho, Binha e companhia limitada. E aí a gente precisa profissionalizar. Você falou, senhor Marcos, o trabalho de treinamento começa do atendimento, é pelos líderes, é na cabeça. Uma coisa é você, seu pai, pensarem em alguns pontos. Né? Na época que meu pai era lá uma outra pessoa, não tinha a importância que tinha estruturalmente, organizacionalmente falando. E aí a gente começa a fazer esse trabalho de desenvolvimento das lideranças, trabalho de mentoria e coach com os principais líderes da Qualivida. E aí a gente começa a construir a cultura. A gente devia outra coisa que meu pai bateu muito e hoje a gente tem bem organizado, é a questão do organograma. Sim. Da empresa. Sim. Como é que a gente organiza o nosso organograma? Sim. Então, a gente tem muito claro o CEO, 3 BUs, um líder em cada BU e toda a parte de back-office BU, traz. Business Unit, unidade de negócios, tá, minha gente? Isso. E por baixo disso... Estamos aqui no canal de 65 mil seguidores. Pois então, é. Claro, tem de tudo. Empresários, tem gerentes, executivos, executivas, estudantes, mas automaticamente estamos chegando... A quem nos assistir, eu peço sempre, compartilhem, como a Isa comentou aqui, estamos trazendo aqui à luz a história de 90% das empresas brasileiras, seu Paulo, são familiares. E não se falam de empresas familiares. Então, isso aqui é um grande propósito e você que está nos assistindo, compartilhe, leve para dentro da sua empresa, porque, sem dúvida nenhuma, às vezes a gente, ao não discutir empresas familiares, a grande maioria, 70% delas, morrem na segunda geração. Tá? Pois é. Mas vai lá, cultura... Então, a construção de cultura passou por isso, né? Dentro das contribuições. Meu pai fala, não, precisamos fazer um organograma. E aí a gente constrói um organograma, define, como eu disse, as 3 unidades de negócio, o back-office, a estrutura de suprimentos, a estrutura de toda a retaguarda administrativa e de infraestrutura, do qual ele é o líder, é o COO, né, da empresa, o diretor operacional. E aí ele vai construindo, e a gente vai começando a construir esse processo de cultura. Define bem os papéis com parte de ajuda de vocês, do que a gente consegue, do que a gente precisa. E aí a gente passou por uma outra fase, depois do meio da pandemia para o final, de definir, nessas definições dos papéis nas seleções. Uma vez que a gente definiu a cultura, que a gente definiu o que eu lembro bem do trabalho que a gente fez lá, qual é a identidade da Qualivida? E tem um momento que, durante a pandemia, eu brinco que eu passei por quase que uma esquizofrenia gerencial, que o peso da pandemia, com a saúde emocional, a gente quer agradar a todos dentro da empresa também. E a gente, para não perder alguém que a gente acha que é um bom colaborador, que tem um alto desempenho ou que pode desempenhar um alto desempenho, a gente começa a fazer concessões. Sim. E na construção de cultura é tudo aquilo que a gente quer e a gente permite. Eu aprendi isso ao longo do tempo. Toda vez que você faz uma concessão, você passa um recado e uma mensagem para a empresa de que aquilo na sua cultura é permitido. E mudar isso foi muito importante, porque eu pedalo, e eu gosto de mountain bike. Meu negócio é ciclismo de montanha, é lama, é no meio do mato. É completamente diferente do ciclismo de estrada, do cara do triatlon. Não é porque os dois gostam de bicicleta e de ciclismo
que eles vão conseguir, às vezes, conviver no mesmo. Se eu levar o cara do triatlon para dentro do mountain bike, ele vai ficar reclamando que tem montanha, que tem lama, que tem areia, que está chovendo. Da mesma forma que se eu levar o cara do mountain bike para a estrada, fala, poxa, pedalar 200 km na estrada, que monótono. E a gente aprendeu isso dentro da empresa também. Tudo bem você não gostar da nossa cultura, você não concordar com determinadas coisas, desde que a ética e o respeito sejam mantidos, sejam preservados dentro dos nossos pilares. Mas talvez o seu lugar não seja aqui, conosco. Você não está obrigado a gostar da alta performance, a gostar de times competindo entre si saudavelmente para que um objetivo seja atingido, que celebre-se uma meta atingida. Isso não é questão de pressão, isso é questão de cultura da empresa, de identidade da empresa. E aí, a pessoa que não gosta, tudo bem não gostar, mas o seu lugar não é aqui. E aí, deixar isso muito claro, foi difícil. Mas hoje a gente faz, né? É uma constante. Hoje a gente consegue. É um assunto que você vai e volta, a gente vê nas suas produções, nos seus movimentos, que a gente acompanha em redes sociais, que assim, a cultura é algo vivo e que se trabalha, não quer dizer que tudo são flores, está tudo lindo. Muito pelo contrário, né? 70% dos nossos líderes não estão conosco, né? Muda. Certo. É necessário. Fora a área de saúde é um grande desafio, você lida com grandes grupos, né? E por mais que tenha evoluído muito, o home care ainda tem uma série de aspectos. Mas eu queria, em cima dessa fala de Marcos e também de seu Paulo, de ouvir um pouquinho, e aí de ouvir realmente, não só de experiência, mas como consultora daquilo que é referência, quais são as melhores práticas para gerenciar conflitos e disputas em empresas familiares? E queria te ouvir também um pouquinho sobre como é que uma empresa familiar deve planejar a sucessão, né? Então, um elemento, só trago bomba para vocês, tá vendo, né? Mas é isso, aproveitar mais a experiência. Antes que você... eu estava aqui exatamente com ouvindo o Marcos, ouvindo o São Paulo, e ao mesmo tempo a gente vai aprofundando o que está aí. Claro. Gente, para mim, um dos pontos mais marcantes da questão da empresa familiar é que a sucessão precisa ser planejada enquanto estamos todos bem. E eu lhe digo sempre isso, né? Enquanto nós estamos aqui falando de resultado, falando de coisas boas que estão fluindo. Porque se você não deixa isso com essa clareza que Marcos está trazendo aí, como vamos caminhar, quais são nossas bases de relacionamento, como é o nosso planejamento, como cabe aqui o resultado para cada um, quais são os papéis, na hora que surge o conflito, vai implodir. Então, primeira lição que eu vejo do que você pergunta é isso, a empresa familiar, não importa qual seja o segmento do negócio, não importa quem são os envolvidos da família, se é filho, se é genro. E lembro bem, isso já deve estar indo para uns 30 anos, porque meu filho Yuri agora tem 40 anos, e ele era pequenininho na época. Eu trabalhei com uma empresa familiar aqui local, de grande reconhecimento, e inclusive a sinergia era muito grande, mas não estava tendo um planejamento de sucessão. E vieram os filhos, eram um irmão e uma irmã, 2 irmãos. Mas a irmã não ficava lá, quem ficava era o esposo. Sim. Senão, uma pessoa assim, de uma capacidade de destaque muito grande. Quando os filhos chegaram, que os filhos começaram como estagiários, sem ganhar nada, meninos muito bem criados, muito bem formados, nos Estados Unidos e tal, começou o diálogo a entrar em conflito. Porque o modelo que era desenvolvido, que era um modelo de sucesso para a época, o modelo de gestão, já não era mais visto para os filhos como aquele referência. Não tinha a mesma agilidade, não tinha os mesmos padrões de decisão, que é natural, que é a evolução dos tempos. E isso criou-se um conflito muito grande. Até que arrumasse a casa, até que esse diálogo tomasse forma, a sociedade se desfez. Então, são hoje empresários de sucesso, cada um em seu ramo, mas aquele núcleo de negócio ele se perdeu, porque não se tomou
à base do planejamento, da sucessão, das regras, dos parâmetros, ainda quando estávamos todos no estado de excelência. E provavelmente com muitos traumas na família também, Com né? certeza. Pois é, mas é isso que eu estou te falando. Problemas Então, em empresa a lição... familiar são problemas potencializados e multiplicados para a É. família. É, Ou famílias, né? Família. Famílias. Porque Então, lógico. o sucesso Filha. que você tem hoje, para que ele, de fato, perpetue como legado e possa ser ampliado para os seus filhos, para os demais que venham. E sempre isso tem que ser construído desde pequeno, desde logo do início, e ir sendo ajustado constantemente. Perfeito. Porque a cada mudança que se dá no segmento do negócio, requer posicionamento para a reorganização também dessa base de compreensão, que eu chamo de governança. Que são pequenos instrumentos, pequenas decisões, orientações, clareza. Por quê? Como você diz, não é porque eu sou filha, não é porque você é filho que os dois estamos prontos para dar continuidade, não. De repente, eu quero fazer arte. E aqui é uma empresa de gestão em construção. Eu não vou sofrer, me sacrificar para ficar aqui, porque é familiar. Mas, às vezes, isso aqui eu gosto, faço, tenho conexão com... Aí, sim, é a clareza de quem e como. Não é só porque é membro da família que tem que ter um espaço de garantia. Agora, eu vou ter participação nos resultados, sim. Eu sou filho, o patrimônio que meus herança, pais ação. fazem, tudo, eu também tenho. Mas a minha posição é uma, a sua posição, que é o filho que assumiu, que está, é outra. Planejamento de sucessão é isso, é clareza de quem pode assumir que papel, porque está pronto por mérito, competência e sinergia com. Tem um caso Eu interessante. prometi que, na verdade, a promessa e a realidade passa rápido. Marcão, queria lhe ouvir um pouquinho, imaginando, né, e é real que muitos vamos assistir, que conselhos você daria para empresários familiares? É para a gente você comentar o que você quer comentar. Seu Paulo, eu queria lhe ouvir já, para o senhor ir pensando, lições aprendidas. Lições aprendidas pensando na Qualivida, mas o senhor é engenheiro, o senhor é executivo, o senhor é empreendedor, tem toda essa história. Então, uma lição aprendida para quem nos ouvir aqui, de uma certa forma, é como eu digo, pode até ser criativo e ter erros novos, mas o objetivo também aqui do podcast é que as pessoas possam antecipar, melhorar a qualidade das decisões, entender a realidade dessas empresas. Então, conselhos para empresários familiares, principalmente aquilo que você vai comentar, e lições aprendidas, uma lição, 2 lições no máximo, que a gente está caminhando aqui para o final. Primeiro os mais velhos? Ou... Pode ser, como você quiser. Enquanto você pensa, eu vou adiantando. O que eu ia comentar, eu acho que tem a ver com o processo de sucessão e uma coisa que meu pai traz muito da Odebrecht, que é você só será promovido se tiver construído o seu sucessor. E acho que isso nas empresas familiares também, se a gente estuda muito longevidade, se a gente pensar na longevidade da empresa, eu preciso preparar o sucessor. E aí vem, quando Maísa estava falando sobre o caso dos filhos que acham que têm o direito de estarem na empresa, né, porque são filhos, eu dei uma risada porque eu lembrei da minha filha, com 6 anos de idade, Maria, outro dia não, já tem um tempo, mas indo para a escola, e ela não estava querendo ir para a escola, e a vizinha virou e falou assim, não, Maria, você precisa ir para a escola, porque você precisa trabalhar e tudo, senão você vai fazer o quê? Eu vou trabalhar na Qualivida. Meu pai é o dono da Qualivida, meu avô trabalha lá. Ok? Então, assim, já tem a minha vaga. Sucessão não precisa política sucessória. Maria na cabeça. Então, assim, naquele processo da lógica antiga, tradicional. Eu sou filho, então minha vaga está garantida lá. E olha que ela nunca ouviu isso, mas ela construiu essa lógica. E eu acho que é exatamente isso. O quanto a gente está ensinando as próximas gerações de que não é assim, não há uma garantia. E não há uma garantia nem entre os que estão lá. Não há uma garantia minha, não há uma garantia de meu pai nesse processo. E dos colaboradores que estão também, eles precisam
aprender a construir. Hoje eu já penso, não é que quem é que vai me suceder? Se eu for a um conselho, a empresa crescendo, eu preciso construir o meu segundo. Maria, você vai construir, mas Maria já disse. Eu acho que vai demorar. Eu estou com planos que não casam com o tempo dela. Mais um espectador aqui, né? Dizer a Maria que ela foi citada. Isso. Conselhos para os empresários familiares ou para as empresas familiares. Eu acho que o contexto a gente parece muito clichê, saber separar o familiar do trabalho, e isso é muito difícil, porque às vezes você está no almoço de domingo e você acaba tendo reuniões de negócios e mais acaloradas. São inevitáveis. O que a gente não pode é guardar mágoas e rancor dessas reuniões, porque senão a gente leva muito para o lado pessoal ou muito para o lado profissional e isso pesa na relação profissional ou pesa na relação pessoal. Como eu disse, parece clichê saber o separar, mas é o básico. É a gente, à medida que vai envelhecendo, tendo essa maturidade de como a gente constrói essas relações emocionais da gente com a família também. Não é que não vai acontecer, é saber gerenciar. É isso, é saber gerenciar, porque vai acontecer, certo. Já aconteceu várias vezes e entendeu? Não foram as últimas. Estamos lidando personalidades fortes. Isso. Né? O que Marcos traz, Fábio, a questão da clareza de papéis. Qual o seu papel? Sim. Enquanto membro da família, pai, mãe, irmão, filho, nora, genro, e o seu papel enquanto integrante do negócio. A sua digamos assim, cadeira na mesa de decisão do negócio. Isso não é fácil, porque é integral. Eu sou as duas, eu desempenho vários papéis. E, às vezes, a depender do meu momento emocional, de pressão e de equilíbrio, tende a oscilar um pouco entre os papéis. Mas aí, tanto para cada um, cuidado de clareza de papéis, como para o outro que está convivendo. Mas só um minutinho, Fábio, porque isso é extremamente importante. E lá na Qualivida, e ainda tem mensagens de tudo que a gente fala e faz. Se esses papéis não tiverem clarezas e isso na cultura estiver muito sólido, é muito desafiador. Porque meu pai, então assim, ele tem uma posição hierárquica na mesa familiar, e nós temos opiniões divergentes. E se nós não tivermos alinhados, o olhar dos outros colaboradores, mesmo eu sendo o fundador da empresa e o CEO, e ele, o diretor de operações, pode ser que a opinião dele para os outros possa parecer mais forte, ou que a minha não tem. Então, assim, criar isso é... Tem pessoas Exatamente. Que ele formou, que ele criou, que tem um com ele. Seu Paulo, sua mensagem final em cima da principal lição aprendida, essa história de Qualivida, qual é a lição que o senhor quer dividir para quem está nos assistindo? Olhando para a câmera da verdade. Você falando em empresa familiar, eu volto àquilo, entendeu? De coisa. Hoje, a tendência é muito dar facilidade para os outros membros da família. Lá não tem isso. Não damos facilidades. Tá certo? Recentemente, nós compramos uma empresa fora aí, estava em negociação com a empresa e tudo, Ou seja, além do grupo Qualivida, já está nascendo outro negócio. Não, o negócio está bom, hein? Dentro dentro do escopo. Dentro do grupo mesmo. Então, eu estava comprando uma outra empresa, igual a nossa e tal, e ela estava com algumas dificuldades, e fomos vendo a coisa, mas para nós chegarmos num preço, fomos vendo a coisa. Ela era empresa familiar, muito membro da família lá dentro, tá certo? Com regalias imensas. Todo mundo tinha cartão corporativo, lá, podia fazer o que quisesse, sem prestar conta, sem nada, entendeu? Perfeito. Você, o pai trabalhando lá dentro e o filho e a mulher com cartão, tá certo? Gastando a rolê. Isso aqui não admitimos cortar. E não admitiram de jeito nenhum, porque algum deles, 2 iam ser sócios, majoritário da empresa, ia ser nosso sócio. Nisso aí, nós falamos, olha, isso aqui cortar imediato. Perfeito. Tá certo? Não admitiram de jeito nenhum. Então, outras coisas mais que vieram além disso, entendeu? Nós abandonamos, não queremos negociação. Mas, uma das coisas grandes que hoje me bate lá dentro é o seguinte: hoje, com a comunicação fácil, você passa e-mail, passa zap, passa tudo. Tá certo?
Nós trabalhamos numa coisa que tem urgência, pô. Tá certo? Se você está passando mal, se tem uma empresa, uma pessoa passando mal, ele precisa daquilo, comunicação rápida. Perfeito. Tá certo? Aí você vai lá, olha, eu passei o medicamento aqui para baixo, lá para a logística, mandar isso aqui, mas o cara não viu o e-mail. Tá? Mas eu passei o e-mail. Poxa, é urgente. Desce. Né? Por que você não levantou a bunda da cara? Perfeito. Tá certo? Isso. E foi lá e falou. Exatamente. Entendeu? Isso aí que eu me bato até hoje. Tá certo? Legal. Outras coisas urgentes, o cara, mas eu passei e-mail, passei zap. Ele não tomou providência e ele está errado. Está errado é você, que não levantou da cadeira e foi lá falar com ele. Então, essa comunicação hoje nós batemos lá, entendeu? Legal. Marcão, olhando aí para a câmera, que mensagem que você pode passar para a comunidade Qualivida? Lembrando que a comunidade Qualivida não se resume só a líderes, a colaboradores, a própria família, mas a todos os pacientes, profissionais de saúde que estão aí Brasil afora atendendo. Que mensagem você pode deixar para a comunidade Qualivida? Olhando lá para a câmera. A gente está imbuído de fazer acontecer o melhor na sua casa. É levar a experiência, de verdade, a melhor experiência em saúde e bem-estar para a sua casa. Se você não teve ou quer fazer ou quer contribuir, entre em contato com a gente. Nós somos extremamente abertos. Da mesma forma que a gente ouve dentro de casa, na nossa casa, as opiniões, o quanto você precisar, traga essas opiniões, contribua, construa, porque entender como você quer na sua casa é muito diferente de como é na nossa casa. Então, essa eu acho que é a mensagem, Fábio. Se a gente está falando sobre famílias, não é só aquela frasezinha de restaurante familiar, minha família atendendo a sua família, mas é isso. É uma parte de quanto nós, menos do que empresas familiares, naquele modelo de somos uma grande família. Não somos. Somos profissionais, mas todos nós temos famílias e queremos atender as suas famílias. Maísa, sua mensagem final, será que tem uma frase, uma palavra inspiradora, ou como você quiser concluir sua participação aqui no nosso podcast Negócios Familiares Cast? 3º episódio, tá, galera? Passa rápido. Gente, lidar com as empresas familiares traz aprendizados. E um dos que eu gostaria de compartilhar é que, lembrem-se, a família está... Os laços familiares prevalecem além do negócio. Então, crie essa estrutura, essa ambiência para preservar os dois propósitos. O propósito do negócio e o propósito da manutenção dos laços familiares. Porque quando nós estamos dando consultoria em uma organização e que a gente percebe que está tendo fragilidade nessas relações que são maiores, porque são aquelas, de fato, que unem a todos, por força de conflitos decorrentes, de comunicação inadequada, de confusões de percepção que se conflitam com o negócio, não é algo que seja prazeroso para nós que somos consultores, imagine para os integrantes dessa família. Então, empresas familiares é o futuro do país, empresas familiares é o que nós temos nesse novo momento de mundo, nessa época de contemporaneidade, mas se você não tem condição sozinho de organizar, busque uma ajuda especializada que pode lhe ajudar a arrumar isso até em um tempo muito recorde e simples. Mas não deixe que crie essa confusão entre aquilo que é de maior relevância, que é a força dos laços da família em torno de um objetivo maior, que é a sua sustentabilidade e preservação do legado, que é o negócio. Maravilha. Maísa, muito obrigado. Demorou, mas chegou o 3º episódio, mas ela estava em São Paulo, mais que João aqui, a Ira tem toda a tecnologia do mundo. São 33 anos da Amigos Consultoria, são 97 para cá, 28 anos de sociedade. Então, é um casamento aqui que deu certo. Diversidade geracional na cabeça, não está, inclusive, no evento grande falando sobre isso. Marcos Seu Paulo, muito obrigado. Esse podcast traz a verdade dos bastidores das empresas familiares. Vocês trouxeram os detalhes, as dificuldades, os desafios, as celebrações. Vocês são muito especiais,
não só especiais para a gente como pessoas, mas também como organização. Tem uma missão muito nobre, que é reinventar a saúde. Então eu queria agradecer a todos, agradecer a Iria, que é o grande parceiro do podcast Negócios Familiares Cresce, agradecer também aqueles que de uma certa forma fazem movimentar e têm compartilhado, têm nos dado feedbacks maravilhosos, não só da qualidade de todo o processo, mas da qualidade daquilo que a gente oferece, de um vazio que a gente tem ocupado. Convidar vocês para os próximos episódios, convidar vocês que continuem compartilhando. Obrigado e até o próximo.